Vamos dar início a mais uma aula sobre proteção e seletividade. Essa aula de hoje nós vamos deixar exclusivamente para a resolução de um exercício sobre proteção. A gente vai resolver esse exercício analiticamente a partir de um diagrama unifilar. Posteriormente, nós vamos resolver o mesmo exercício através da utilização de um software profissional, né, para cálculo de proteção e seletividade. Um software bastante conhecido no mercado, né, pelos profissionais que atuam, sobretudo na área de proteção. No caso é o PTW. A gente vai resolver o mesmo exercício e confrontar os resultados da solução analítica e da solução via software. Pois bem, então o diagrama unifilar é este que vocês estão vendo. Nós estamos diante de um diagrama unifilar básico, mas bastante ilustrativo e didático, que pode nos ajudar bastante. Então ele vai ser muito útil tanto na solução analítica quanto na solução utilizando o PTW, até porque eu vou utilizar esse diagrama também para explicar a vocês um pouco mais sobre esse aplicativo, né? Principalmente para aqueles que nunca tiveram contato com ele. Mas isso aí será o tema de uma aula posterior. Pois bem, então nós temos a concessionária e seus dados de entrada. Nós temos um barramento chamado ponto de entrada. Temos um cabo de 60 metros de comprimento, APR. Os valores de suas resistências e reatâncias em ohms por quilômetro, tanto de sequência positiva quanto negativa. Outro barramento, cabine de entrada. Chave seccionadora, disjuntor de média, outra chave seccionadora, conjunto TP, TC e relé, mais um cabo com as mesmas características do cabo do primeiro, né, do cabo A, porém apenas com 25 metros de comprimento. Mais um barramento chamado primário do transformador TR1. Aqui nós temos o transformador de força, né, com o primário em delta e o secundário em estrela aterrado. As suas informações, um disjuntor em baixa tensão e um barramento do quadro geral de baixa tensão. Depois do quadro geral de baixa tensão, nós temos um motor conectado a esse quadro. Então a gente vai calcular um curto-circuito aqui nesse ponto, no QGBT. E aí vamos fazer a determinação das correntes de curto-circuito trifásica, transitória e subtransitória, e também fase terra, transitória e subtransitória. Pois bem, inicialmente a gente vai calcular o valor de todas as impedâncias que dizem respeito a esse sistema, como a gente tem feito já e discutido em outras aulas. Então a gente vai começar com a concessionária. O que a gente vai fazer? Uma vez que nós precisamos calcular curto-circuito trifásico e também o cálculo do curto-circuito fase terra, nós precisaremos tanto dos dados de impedância de sequência positiva quanto dos dados para a impedância de sequência zero. Então a gente vai começar determinando a impedância de sequência positiva da concessionária. Então, a potência de curto-circuito trifásica em MVA é dada por raiz de 3 vezes a tensão em kV, multiplicado pela corrente de curto-circuito trifásico em quilomper. Então, essa equação já está ajustada para, no final, ela me dar o resultado em MVA. Então, eu vou substituir os valores que foram informados no diagrama unifilar. Então, eu tenho 21.000 amperes para a corrente de curto-circuito trifásica e tenho 18.000 para a corrente de curto-circuito fase terra. E também foi informado a relação X sobre R, tanto para o curto-circuito trifásico quanto para o fase terra. Muito bem.
O valor, então, dessa potência, né, de curto-circuito trifásico em MVA seria 501,95 aproximadamente MVA. Seguindo aqui, eu vou tomar a potência de base, que para esse sistema nós vamos sempre considerar 100 MVA. E o 100 MVA, pessoal, eu até já comentei com vocês em sala ou em outras videoaulas, tá? O 100 MVA como potência de base já é algo totalmente sedimentado. Então, todos os softwares, praticamente, né, que trabalham com curto-circuito, eles utilizam essa potência como potência de base, né? Os livros também. Então, já é algo corriqueiro, comum, tá certo? E bastante consolidado você utilizar o 100 MVA como potência de base. Para a tensão de base, aí a gente vai ter dois valores para esse exemplo. No circuito de média a gente vai considerar 3,8 kV, no circuito de baixo 380 volts. Ok? Pois bem, então eu vou calcular o valor da impedância de sequência positiva da concessionária, dividindo a minha potência de base pela potência do curto-circuito trifásico, né? Então, eu chegarei a um valor igual a 0,1992 PU. Esse valor, porém, eu preciso colocar na forma retangular, tá certo? Então, eu vou determinar agora o ângulo de fase, põe na forma polar e aí deriva a forma retangular, e aí teria as contribuições da parte resistiva e da parte reativa. Pois bem, então, adotando a relação x sobre R para o circuito trifásico igual a 15, chegaria ao ângulo, tá certo? O ângulo de fase seria o arco cuja tangente é x sobre R, né? Esses 15 graus. Desculpa, essa relação de 15, né? E aí chegaria a um valor de 86,19 graus. Agora sim, em graus. E isso tudo me daria uma impedância na forma polar igual a 0,1992 fase 86,19 graus em PU. Derivando e achando as contribuições resistivas e reativas, nós chegaríamos a este valor aqui para a impedância de sequência positiva da concessionária. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento para a determinação da impedância de sequência zero. Como vocês sabem, a corrente de curto-circuito fase terra, né, a gente já discutiu isso, ela é dada por esta equação. Eu até já apresentei e discutimos bastante os modelos, né, que derivam esta equação. Nós sabemos também que os valores para a impedância de sequência positiva e sequência zero, eles são diferentes. Porém, impedância de sequência positiva e sequência negativa, os valores são iguais. Então, no futuro nós vamos fazer essa aproximação desta soma por 2Z1. E essa contribuição aqui, ZG, seria justamente a resistência de contato, resistência da malha de aterramento e mais a resistência da impedância ou da resistência de aterramento da subestação, se fosse o caso, se tivesse, né? Para esse exemplo especificamente, nós vamos considerar esse ZG todo igual a zero. Nós não vamos considerar qualquer resistência de contato, nem tampouco malha de aterramento, e também vamos considerar um curto-circuito, um aterramento, digo melhor, sólido da minha subestação, ok? Do transformador. Então a gente já vai colocar isso aqui. Como falei para vocês, Z1 igual a Z2, e esta equação inicial passa para essa forma aqui reduzida. Tá? Bom, a partir daqui nós vamos determinar o valor da impedância de sequência zero e vamos substituir todos os valores que nós temos. O E é igual a 1 PU, a tensão, a gente não vai considerar qualquer queda de tensão. O Z1,
acabamos de determinar no circuito, no exercício do item A, e essa informação foi fornecida, né? A corrente de curto-circuito fase terra. Na verdade, eu preciso colocar isso tudo aqui em PU, então eu só tenho que converter essa corrente aqui para PU, tá certo? Ela foi dada em amperes, 18.000 amperes. Então é isso que eu vou fazer agora. Convertendo essa corrente de curto-circuito fase terra para PU, vou dividir o valor dessa corrente pela corrente de base, mas antes eu preciso determinar a corrente de base. A corrente de base vai ser a potência de base dividido por raiz de 3 vezes a tensão de base, em kV. Dividi isso tudo, cheguei a um valor de 4.183,7 amperes. Agora sim, agora eu posso fazer aquele procedimento. Vou dividir 18.000, foi fornecido aqui no exercício, né? Pela corrente de base, cheguei ao valor de 4,3024 PU. Como a minha relação para o circuito fase terra x sobre R é igual a 10, eu cheguei a um ângulo, tá certo, de 84,29 graus. O que vai me resultar uma corrente de curto-circuito fase terra em PU igual a 4,3024 fase menos 84,29 graus. Vou substituir todos os valores, né, nessa expressão, né, todos os valores que eu tenho, ok? Todos os valores que eu determinei. E cheguei a este valor para a impedância de sequência zero na forma polar. Isso aqui está em PU. Vou derivar a parte resistiva e a parte reativa, e agora eu tenho esta mesma impedância de sequência zero da concessionária na forma retangular, isso tudo em PU. Bom, agora eu vou adiante, vou fazer o cálculo da impedância do cabo A. Já fiz o cálculo da impedância das impedâncias, né? Sequência positiva e sequência zero da concessionária, agora vou para o cabo A. Depois, cabo B, transformador e também a contribuição do circuito do motor, certo? Porque em alguns momentos esse motor ele vai contribuir para o curto-circuito. Perfeito? Então a gente precisa da contribuição dele, inclusive. Muito bem. Seguindo. Impedância de base, aquela velha história, tensão de base ao quadrado, dividido pela potência de base. Para essa região, a tensão de base vale 3,8 kV. Vou elevar ao quadrado e dividir pelo 100 MVA de sempre. Cheguei a um valor de 1,9044 ohms. Isso é a minha impedância de base, porém está em ohms. Aqui a gente vai colocar tudo para PU, não é, pessoal? Então, o que eu preciso fazer? Eu já vou fazer o cálculo direto da parte resistiva. Esse 1 indica sequência positiva, o A é relativo ao cabo A e o PU é relativo a essa conversão para PU de um valor que estaria em ohms. Muito bem, o que eu vou fazer? Eu vou recorrer ao valor retirado da informação que veio lá no meu diagrama unifilar, 0,1380 ohms por quilômetro. Vou multiplicar pelo comprimento do cabo, 60 metros, e depois dividir pela impedância de base. Então eu cheguei a esse valor aqui, olha só, 0,0043 PU. Fazer a mesma coisa para a reatância. Reatância de sequência positiva do cabo A em PU seria o seu valor de 0,2490 ohms por quilômetro, multipliquei pelo 60 e dividi pela impedância de base. Cheguei a 0,0078 PU. Sequência zero, já vou aproveitar e fazer mesmo cálculo, só que eu venho aqui, ó, 0,2194 ohms por quilômetro, multiplico por 60 e dividido pela impedância de base, cheguei a 0,0069 PU, 0,0069 PU, e mesmo cálculo para a reatância de sequência zero deste mesmo cabo. Venho aqui, recorro à informação do diagrama unifilar,
0,6335 ohms por quilômetro, multiplico pelos 60 metros e divido pela impedância de base, cheguei a 0,02 pu. Agora o procedimento é exatamente o mesmo, pessoal, porém para um cabo de 25 metros. Vai mudar nada, tá certo? A não ser, nada entre aspas, a não ser o comprimento, né? Porque todas as informações são as mesmas, uma vez que se trata do mesmo cabo, tá certo? Até a bitola é igual, tipo de cabo, tudo, tá? Então, vou simplesmente, cálculo da impedância de base é o mesmo, não precisava nem ter repetido, eu repeti só para ficar mais enfático, tá certo? E procedimento igualzinho, só estou modificando o valor do comprimento do cabo, que é outro, agora são 25 metros. Então, cheguei a esses valores de 0,0018 pu para resistência sequência positiva, 0,0033 pu para reatância de sequência positiva e os valores de 0,0029 pu para resistência de sequência 0 e 0,0083 pu para reatância de sequência 0 para o cabo B. Finalmente, finalmente não, ainda tem o motor, mas dando prosseguimento, nós vamos agora para o cálculo dos valores de impedância para o transformador, certo? Bom, o que eu vou ter aqui? A impedância do transformador de sequência positiva, né, em pu, vai ser o valor da sua impedância percentual, certo? Dividido pela potência do transformador. Essas equações eu estou só apresentando, pessoal, porque a gente já discutiu, insisto em lembrar, tá? Então, tenho aqui 6%, transformador 6% de impedância, x sobre R, 8. Muito bem. Cheguei lembrando que esse transformador é um transformador de 2 MVA, tá certo? Aí, dividir o 6 por 2 deu igual a 3 pu. Eu venho aqui para essa informação só para discutir um dado de placa, tá certo? Que é bastante importante, pessoal. Vocês estão vendo aqui 2000/2000 kVA. Mas por que ele bota 2000/2000? 2000, esse inicial, pessoal, é a potência nominal do transformador. Então, a potência nominal dele, 2000 kVA, 2 MVA. Esse outro aqui é a potência para o regime forçado. O que é isso? Se o transformador ele tem ventilação forçada, ele, em teoria, consegue processar uma potência acima da nominal. E a gente está falando de 10%, 15% acima da nominal. Ok? Como se fosse o fator de serviço lá das máquinas rotativas, dos motores. Pois bem, essa informação está nos dados de placa, tá certo? Na folha de dados também do transformador, o fabricante tem por obrigação informar. Se ele não informa, a gente considera que a potência é a mesma, né, de regime forçado, ou seja, que ele não tem ventilação forçada, então a potência forçada é o mesmo potência nominal. Se não, se eu tenho essa informação, eu posso trabalhar com ela, tá certo? Aqui a gente está considerando que é a mesma, tá? Isso aqui é só para ilustrar um dado de placa que vocês podem se deparar e pode de repente aparecer a dúvida. Muito bem, relação x sobre R, 8. E a partir desse equacionamento aqui, eu determino a resistência de sequência positiva do transformador em pu, que me resultou 0,3721. Reatância 2,9768 em pu também, certo? Essas equações são todas muito fáceis de derivar, tá? Mas vocês já têm isso aí noutros vídeos e também materiais. E aí eu tenho
a forma retangular dessa impedância de sequência positiva do transformador. A impedância de sequência negativa do transformador, pessoal, comercialmente elas variam entre 85% e 100% do valor da impedância de sequência positiva. Aqui a gente vai considerar 85%, tá certo? Então nós vamos considerar 85%. Então, lembro mais uma vez, esse valor, esse percentual aqui, ele pode variar entre 85% e 100% do valor da impedância de sequência positiva, isso para transformadores comerciais a óleo, tá certo? Bom, então, se eu jogar 85% em cima do valor que eu tinha acabado de calcular, chego a isso aqui. Então, teria para a impedância de sequência zero desse transformador o valor de 0,3163 mais J 2,5303 em PU. Ou, se você quiser, pode usar também esse valor para converter para a forma polar, certo? Mas aqui o que a gente vai precisar por hora é retangular. De qualquer forma, a gente já está fazendo das duas maneiras. Às vezes, precisamos das duas. Seguindo, então nós temos o valor. Agora, esse MEQ01 é o que eu chamei do motor, tá certo? Então, aqui a gente vai calcular os dados, tá certo? Do circuito equivalente desse motor. Tá? Motor de indução, né, com potência de 800 HP, corrente nominal de 1.218,7 amperes, fator de potência 0,8 atrasado, o rendimento 93%, tensão nominal 380 volts, tensão ali é nominal e a outra é uma sobretensão. A gente também está considerando os mesmos 380, né, que seria uma tensão para uma condição adversa. A reatância subsíncrona dele é 0,25 PU e também a relação X sobre R igual a 10,5. Muito bem, vamos lá. Mesmo equacionamento que a gente usou ainda há pouco, por UTRAF, são máquinas, né? São as mesmas máquinas. A gente vai calcular uma rotativa e outra estática, mas são máquinas, tá certo? Que partilham de muitos princípios idênticos. Então, olha só. O valor dessa potência em MVA, eu faço a conversão aqui do HP para o kilowatt. Tá? Divido pelo rendimento, okay? Divido pelo fator de potência, esse 1000 aqui é da conversão, cheguei a um valor de 0,80215 MVA, tá certo? 0,80 MVA aproximadamente. Então, para o cálculo da minha reatância de sequência positiva em PU, tá certo? Então, tomei o valor percentual de X, tá certo? Valor percentual de X, então ficou 25 dividido pela potência que acabei de determinar. Perfeito? E esse valor X sobre R é igual a 10,5. Tá? Acabou que, a partir do valor da reatância que eu determinei ainda há pouco, dividido pela relação X sobre R, cheguei ao valor de 2,9682 PU. Então, eu cheguei a esses valores, né, que são justamente os valores de sequência positiva, né, tanto para resistência, a parte
real, quanto para a parte imaginária, reatância para a impedância deste motor. Ok? Então, teria esse valor na sua forma retangular. Bom, pessoal, só para que fique bem claro, ok? Às vezes a gente está explicando e na hora parece que está tudo ok, mas depois quando vocês vão estudar, começam a aparecer as dúvidas. Mas aí eu já tento me antecipar um pouco, na medida do possível, é claro. Só para esclarecer, esse X percentual aqui é como eu falei para vocês, a reatância da máquina. Essa informação, esse 25 que apareceu, ele está sendo extraído daqui, olha só. Aqui é a minha informação, 0,25 PU. Ocorre que aqui ele foi informado em PU e eu preciso do seu valor percentual. Então, o meu procedimento é só multiplicar por 100. Mas esse valor que foi inserido aqui nessa equação para determinação da reatância em PU, ele vem aqui do diagrama unifilar, aqui quando ele informa a reatância da máquina em PU. Muito bem, então eu cheguei a este valor de impedância de sequência positiva na forma retangular e posso derivar também para a forma polar sem problema nenhum, chegando a 31,3072, fase 84,56 graus, isso tudo em PU. Ok? Então, em relação às impedâncias, nós já fizemos a determinação de tudo. Determinamos todas as impedâncias. Agora a gente vai partir para o cálculo das correntes. Muito bem. Vamos adiante. Determinação da corrente de curto-circuito no QGBT1. Eu usei QGBT1 aqui, mas só existe um QGBT, então é o próprio, tá certo, pessoal? ICC trifásico, ou seja, corrente de curto-circuito trifásico transitória, tá? A gente vai fazer de duas formas, eu até já falei, me antecipei mais cedo. A gente vai fazer com a contribuição e sem a contribuição do motor. Na corrente de curto-circuito trifásica transitória, geralmente o motor não contribui. As tensões, as três, caem igualmente, tá certo? E com isso eu não tenho contribuição no motor, porque as correntes do motor elas não aumentam, elas caem com a tensão. Uma característica do motor de indução. Então, elas caem com a tensão, desde que elas sejam equilibradas. Mas, mesmo assim, eu vou fazer como se houvesse a contribuição. Tá? Então, eu vou dividir em duas partes esse cálculo, determinando com e sem a contribuição dos motores. Primeiro, a gente vai determinar sem a contribuição dos motores. Tá? Sem a contribuição dos motores. Então, sem a contribuição dos motores, eu não vejo essa impedância aqui. O circuito vai terminar no QGBT e eu vou contar todas as impedâncias até esse circuito, que são 4. Rede, cabo A, cabo B e transformador. Todas elas de sequência positiva. Então, minha impedância equivalente de sequência positiva, essa Z1 é Q, será todas essas contribuições. E aí já vou falando para vocês que eu somei tudo e cheguei a esse valor. Tá? 0,3915 mais J 3,1867 PU. Tá certo? O que vai me resultar em um valor de 3,2107, faz 83 PU. Isso na forma polar. Quando eu dividir para determinar a minha corrente de curto-circuito trifásico em PU, vou dividir a minha tensão em PU pela minha impedância equivalente em PU, vou chegar a esse valor correspondente. Agora o que eu preciso fazer é o cálculo da corrente de base, para depois multiplicar a corrente de base por essa corrente de curto-circuito e achar essa corrente em amperes. Então, meu procedimento agora vai ser esse. Vou determinar a corrente de base. Corrente de base, potência de base por raiz de 3, tensão de base. Ok?
Lembrando que eu estou no circuito de baixa tensão, portanto a minha tensão de base é 380 volts. Cheguei a uma corrente de base, olha o valor da corrente de base. 151.934,3 amperes. Então, aproximadamente 152 kA. Essa é a minha corrente de base. Quando eu multiplicar, nós vamos determinar, pessoal, somente o módulo, tá? Não estou muito preocupado nesse momento com o ângulo. Então, quando eu fizer o procedimento do produto dessas correntes, né? Valor de base e o valor do curto-circuito em PU, eu chegarei, digo melhor, a um valor de 47.327 amperes, ou seja, 47,3 kA aproximadamente de corrente de curto-circuito trifásico, sem a contribuição dos motores. Se o motor passa a contribuir, essa corrente aumenta. É o que a gente vai ver até no próximo exercício. A gente vai fazer essa mesma simulação, pessoal. Volto a insistir e lembrar vocês lá no PTW. Ok? PTW vai fazer esse contaral todo para a gente e mostrar na tela em um clique. Perfeito? Mas é importante que vocês saibam como é que se fazem os cálculos. É lógico, vocês são engenheiros. Bom, então, olha só, pessoal. Já sei que a barra aqui é pesadíssima, né? Já sei que a barra aqui é pesadíssima. Para um curto-circuito nesse ponto, o meu elemento disjuntor, ele teria que ser capaz de seccionar esse nível de corrente. Não é brincadeira, não. Ok? Muito bem. Mesmo cálculo, porém com a contribuição, eu coloquei dos motores, porque você pode entender que isso aqui é um conjunto de motores, mas a gente está lidando como se fosse um só, tá certo? Como se fosse um só motor. O que a gente vai fazer agora? Mesmo cálculo que a gente fez anteriormente, tá certo? Olha só. Tem uma contribuição da rede, tem uma contribuição da concessionária. Para a contribuição da concessionária, o cálculo é o mesmo que a gente fez até então. Cheguei a esse valor aqui, contribuição da concessionária. E aqui do lado a gente vai fazer a contribuição só do motor. Aqui eu já calculei, só para lembrar, o valor da corrente de base, né, o mesmo. Tá? Eu sempre fico recorrentemente calculando esses valores, pessoal, mesmo que eles não mudem. Tá? É só para que entre mesmo na corrente sanguínea de vocês. Vamos lá. E o motor... Contribuição dele, vou partir da sua impedância, né? Sequência positiva. Cheguei a esse valor aqui, a gente já tinha determinado, certo? Lá no item F do exercício. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse valor, tá certo? Tensão dividido pela impedância, que acabei de calcular, e vou determinar a corrente de curto-circuito trifásico desse motor, que chegou a esse valor aqui em PU. Ó, tem essas duas. Isso é a contribuição da rede, isso é a contribuição dos motores. Quando eu fizer isso, tá certo? Essa corrente que está sendo alimentada pela rede, essa corrente está sendo alimentada pelo motor, vou ter duas correntes se somando aqui nesse QGBT. Contribuição da rede, tá? Contribuição dos motores também, tá? Se somando neste barramento. Olha só. Então, vou simplesmente somar ambas. Tá? E se eu quiser o valor em amperes, pois eu tenho que multiplicar ambas pela mesma corrente de base. É o que eu fiz aqui. Peguei isso aqui, multipliquei pela corrente de base, está aqui, somado a isso, multiplicado pela mesma corrente de base. Cheguei a um valor de 52.174 amperes. Então, quando os motores contribuem para o curto, então eu tenho um aumento da corrente naquele curto. Certo? Então, é importantíssimo você ter esta visão. Então, a gente, quando estiver fazendo lá no PTW, a gente vai colocar com e sem a contribuição dos motores. Vocês vão ver que os valores eles vão bater bem pertinho desses aí que vocês estão vendo. Muito bem, agora vamos adiante. Determinação no mesmo QGBT da corrente de curto-circuito trifásico, porém
subtransitória, né? Assimétrica, certo? Então, aí sim, os motores, aí não tem conversa, os motores contribuem, tá? Os motores contribuem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, olha só, vocês já viram lá através do circuito, né, que eu mostrei para vocês, quando você tem um curto-circuito assimétrico, tá? Então já conversamos sobre os modelos, tá certo? E aí vocês podem fazer, o procedimento é o mesmo que a gente fez no exemplo anterior, tá? E vocês podem checar aqueles modelos que a gente já mostrou em outras aulas e ver a determinação do circuito equivalente através do paralelismo dos dois circuitos, né? Porque justamente os dois vão contribuir para esse curto-circuito. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Diretamente, eu vou pegar a impedância lá dos dois. Olha só. Peguei a impedância de um, peguei a impedância do outro. Tá? Cheguei a um valor de impedância equivalente. Dividir a tensão por essa impedância equivalente. Achei a corrente de curto-circuito trifásica em PU. E achei também o valor da relação x sobre r para essa condição. Tá? Para essa condição. Né? Então, eu teria ali naquele momento do curto-circuito uma relação do circuito de uma forma geral, né? 8,314. Muito bem. Corrente de base é a mesma. Estou só mais uma vez fazendo o mesmo procedimento que a gente fez. O que eu vou fazer agora? Simplesmente multiplicar essa corrente de base pela minha corrente, encontrada ainda há pouco, tá? E chegamos a esse valor de 52,174. Observe que é o mesmo valor passado, tá? Por isso que eu falei, com e sem a contribuição dos motores, tá? Então, é importante que vocês tenham essa visão. A gente resolveu de duas maneiras diferentes o mesmo exercício para a contribuição dos motores alimentando o curto-circuito no QGBT. Muito bem, vamos adiante. Eu tenho que determinar, porque aqui se trata de um curto-circuito assimétrico, né? Apesar das três fases terem caído ao mesmo tempo, a corrente ela saltou de forma desigual. Então eu tenho uma assimetria das correntes. Ok? Então eu vou calcular esse fator de assimetria por essa equação. Vocês também já conhecem essa equação, a gente já discutiu, sobretudo lá no curso de prediais. Ok? Cheguei a um fator de assimetria de 40%, né? Aproximadamente 1,3926. Se eu quero o curto-circuito assimétrico, né, eu multiplico o fator de assimetria pelo curto-circuito trifásico simétrico, né, que vocês calcularam ainda há pouco, com a contribuição dos motores, né, e cheguei a esse valor de 72.657 amperes, ou aproximadamente 72,6 quiloamperes, certo? Então esse daí seria o valor desta corrente. A gente vai fazer o mesmo procedimento, pessoal, porém agora um curto-circuito fase terra. A gente vai fazer transitório e vai fazer o assimétrico também, o subtransitório. Então, temos essa equação, ok? Valor das impedâncias eu já mostrei para vocês. Somei tudo que era impedância de sequência positiva, somei tudo que era impedância de sequência zero, impedância de sequência negativa é igual a de sequência positiva. Estou considerando isso. Muito bem. Como a gente não está considerando nada com relação a
ao amortecimento, né, desse curto-circuito através de resistência, seja ela resistência de contato, resistência da malha de aterramento ou resistência de aterramento da subestação. Vou continuar utilizando essa equação que a gente utilizou no início, né? A gente já discutiu. E chegamos a esse valor, que é 3 vezes 1, fase 0, tá certo? E atenção, não estou considerando quaisquer quedas. E a minha corrente de curto-circuito, fase terra em PU, chegou ao valor de 0,3582, fase menos 83,06 graus, isso tudo em PU. Tá certo? O que me resultaria em uma relação x sobre r, geral aqui nesse ponto, né? Para um circuito fase terra, ou um curto-circuito, análise de curto-circuito fase terra, de 8,215. Corrente de base, mais uma vez, velha conhecida de vocês, multipliquei uma pela outra, cheguei a 54,42 kA de corrente de curto-circuito fase terra, curto-circuito transitório. E agora, finalmente, a gente vai determinar o subtransitório, o assimétrico, tá? Com acionamento mesmo, vou fazer praticamente a mesma conta, não tem o que inventar, certo? Praticamente a mesma conta. No final é que a gente vai calcular o fator de assimetria, ok? E com esse fator de assimetria eu multiplico o curto-circuito já encontrado no item anterior, esse 54,423, resultando em 75,63 aproximadamente quilomperes de curto-circuito fase terra assimétrico. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Eu espero que vocês acompanhem direitinho esse raciocínio, tá certo? A maneira de se determinar essas correntes. E aí a gente vai conversando mais ao longo das próximas videoaulas para fazer esse mesmo procedimento utilizando agora um software profissional. Então até lá, espero que vocês aproveitem, pessoal. Até a próxima.